Falamos agora sobre a insegurança na região central da capital federal. Nos últimos dias, 2 crimes envolvendo aí pessoas em situação de rua acenderam o alerta em relação à segurança, tanto da população quanto das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. São casos que acontecem. Os suspeitos são presos, mas retornam às ruas e voltam a praticar mais crimes. Você vai ver agora na reportagem de Ana Bianchini, porque esse tipo de situação acontece e quais têm sido as ações do governo para ajudar os vulneráveis e proteger a comunidade. Casos chocantes e crimes violentos que não têm hora para acontecer. Na área central de Brasília, os criminosos parecem não temer as consequências. Agem durante a escuridão da noite e também durante a luz do dia. Uma sensação de insegurança que parece não ter fim. Também muitas pessoas deitadas debaixo das árvores, né, fumando por aí. Então, a gente não pode dizer que se sente segura. Se tivesse segurança, seria melhor. Tem acontecido várias coisas aqui, até como roubo de carro e ataques a pessoas, roubo de celular. Eu acredito que não seja só aqui na Asa Norte. É extensivo também a outros bairros daqui. Na madrugada do último sábado, uma jovem de 24 anos foi estuprada perto de um bar na quadra 210 Norte. O suspeito do crime, Evanei dos Santos Manaia, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar perto de um supermercado, na quadra 716. O homem já respondia por outros crimes e estava em liberdade provisória, vivendo em situação de rua. A gente trabalha com vários elementos de prova, né? A partir do momento que foi feito o registro de ocorrência, a gente tem o depoimento não só da vítima, mas como do marido dela. E a gente fez o reconhecimento formal e, como eu disse, existem características muito peculiares do autor, né, como cabelo, né, cicatriz. E a vítima ela é muito enfática em relação a isso no depoimento dela, né? A vítima, em nenhum momento, nem o marido tiveram qualquer dúvida em relação às características do autor, e tampouco quando foi feito o reconhecimento pessoal aqui. Outro caso que aconteceu na última semana também assustou os moradores da região. Uma idosa de 78 anos foi brutalmente agredida por um homem em situação de rua na quadra 203 Norte. A vítima ficou em estado grave e precisou ser internada na UTI do hospital de base. O suspeito foi localizado minutos depois do crime e preso por tentativa de homicídio. Ele já era conhecido aqui nosso da área. No dia anterior já tinha tido uma situação com outra senhora que estava com uma criança de 1 ano e 7 meses no colo. E quando foi questionado se ele tinha agredido a senhora, ele, com a maior naturalidade do mundo, disse que sim, que tinha agredido a senhora. Questionado se tinha agredido a senhora no dia anterior também, com a maior naturalidade do mundo, disse que tinha sido agredido, disse que tinha agredido a senhora. No mês passado, moradores das quadras 713 e 714 Norte procuraram a equipe da Record e denunciaram uma onda de crimes. Arrombamentos, furtos, invasões e até mesmo disparos de arma de fogo. Na época, conversamos com a Eunice, uma comerciante da região que relatou que a filha foi agredida depois de se recusar a dar dinheiro para uma pessoa em situação de rua. Ela pegou e falou, eu não tenho dinheiro, mas eu posso pagar um café para você. E ele falou que o café não queria. Aí ela desceu para vir para a loja, que é a padaria lá em cima. Quando ela olhou atrás, ela disse, se eu não olhasse para trás, eu ia ser... Hoje eu não estava aqui, ela falou, né? Aí o que acontece? Ele jogou o pedaço de concreto, como ela estava mudando os passos, o pedaço de concreto pegou na perna dela. Já em agosto do ano passado, um homem que também vivia em situação de rua foi preso depois de destruir 8 carros que estavam em um estacionamento da quadra 716 Norte. Imagens gravadas logo após a abordagem mostram um suspeito algemado, deitado no chão e transtornado pelos policiais. De acordo com os moradores aqui da região, o número de pessoas vivendo em situação de rua aumentou aqui na Asa Norte. E esse aumento é em nível nacional. Dados mostram que houve um aumento de 25% no número de pessoas vivendo em situação de rua no Brasil, apenas no último ano. Já aqui no Distrito Federal, a última pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas e Estatísticas do DF mostrou que mais de 2.900 pessoas vivem hoje nas ruas da capital. Mas esses dados são de 2022 e a Secretaria de Desenvolvimento Social reconhece que hoje esse número
é ainda maior. Diante deste cenário, a Secretaria tem realizado ações para tentar retirar essas pessoas das ruas e evitar que sejam exploradas ou se envolvam em crimes. A SEDES atua ofertando atendimento, né, de várias formas. A gente atua com as nossas equipes de abordagem social, são 28 equipes em todas as regiões administrativas do DF. Essas equipes, elas fazem um atendimento no local onde as pessoas estão, tentando entender o contexto de vida, tentando entender o histórico, o que levou aquela pessoa àquela situação. E essas equipes procuram estabelecer vínculo, para a partir daí construir um plano para que a pessoa saia da situação de rua. A Secretaria de Segurança Pública informou que não tem um recorte específico sobre crimes cometidos por pessoas em situação de rua. E o subsecretário de Assistência Social destaca que esses episódios de violência não refletem o comportamento das pessoas que vivem hoje nesta situação. As pessoas vão parar nessa circunstância por uma série de fatores, porque perdeu o emprego, não consegue mais pagar o aluguel, porque está passando por um processo de adoecimento, né, de saúde mental e por conta disso acabou indo parar nessa situação, porque está em algum deslocamento de estado e acabou perdendo recurso para continuar, ou sofreu alguma circunstância dentro desse deslocamento. Então, são uma série de fatores que colocam a pessoa nessa situação. E qualquer pessoa pode passar por isso. No atendimento, a gente percebe que são diversas situações, que é uma dinâmica complexa, vários lugares do mundo enfrentam isso. E na verdade, marginalizar isso prejudica e muito a possibilidade da pessoa sair daquela situação. Hoje a Secretaria conta com mais de 1.240 vagas em abrigos e vários programas sociais voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade. O Disque 100 da Assistência Social também fica disponível 24 horas por dia. Além disso, a gente tem 2 centros POPs. O Centro POP ele funciona como referência, faz parte da Política Nacional de Assistência Social, funciona como referência para quem está em situação de rua, para a pessoa guardar um documento, para ela ter um documento, para ela ter acesso à higiene pessoal, a tomar um banho, escovar o dente, para lavar roupa, para ter os documentos pessoais, e funciona também como endereço, porque se aquela pessoa quiser conseguir um emprego, ela não tem nenhum endereço para dar como referência. E o Centro POP funciona como referência, como esse endereço. E apesar das oportunidades, muitos se recusam a sair das ruas. Em 2023, uma liminar do STF reconheceu os direitos humanos desta população e determinou, entre outras coisas, que os gestores municipais e estaduais devem dar prioridade ao atendimento à população em situação de rua e que devem garantir a essa população o mínimo de dignidade à vida. Além disso, o Supremo Tribunal Federal também determinou a proibição da remoção e do transporte compulsório da população em situação de rua, além do recolhimento forçado de bens e pertences. Eu percebo, pelo comportamento, muitas vezes, dos moradores de rua, um tanto agressivo, intimidatório, né? Acho que o problema maior não é, eu diria assim, mais policiamento é sempre bem-vindo, mas o problema maior na segurança é a impunidade, né? Porque a maioria dos que cometem crimes são reincidentes, não são punidos, e isso é um incentivo à continuidade delitiva. Uma pessoa que rouba ali alguma coisa, o guarda prende, leva para... aí solta, que o cara vai fora de novo. Então isso aí tem que parar de existir. Nós temos dentro da nossa legislação processual penal e também do entendimento jurisprudencial que a prisão preventiva de um acusado é a última ratio, ou seja, é uma medida excepcional que só pode ser devidamente aplicada se houver preenchimento dos requisitos legais. São suficientes para colocar este réu, este acusado, em liberdade, ele será colocado em liberdade porque a prisão preventiva, a prisão cautelar, ela é a última medida a ser aplicada durante um processo penal. Ela é uma medida excepcional. Então, em razão disso, acontece muitas das vezes uma pessoa ser presa e depois ser solta porque ela tem o direito de responder o processo em liberdade. E o problema da segurança pública envolve também questões estruturais, como, por exemplo, a falta de iluminação em algumas áreas. A SEB informou que vai substituir todas as luminárias por modelos de LED até 2026.
mas que está enfrentando dificuldades por causa dos furtos de cabos e vandalismo nas estruturas. Ana Bianchini, valeu por essa belíssima reportagem, aliás, que traz muitos esclarecimentos, ouvindo a comunidade. A gente sabe que, de um tempo para cá, a Asa Norte, a Asa Sul, a área central da nossa capital federal, da República Brasília, está vivendo uma situação complicada. A gente não pode jogar também a culpa toda em moradores em situação de rua, porque ali tem os criminosos infiltrados, que acabam cometendo esses crimes. Mas a gente sabe que, em contrapartida, o governo tem trabalhado para diminuir essa onda de violência, por meio de ações preventivas da Polícia Militar, trabalho ostensivo da PM, há várias operações, e a gente vai seguir acompanhando sempre isso aqui no Cidade Alerta, tá bom?